CFW11, e aí a gente vai fazer a manutenção com o manual do fabricante. Não tem como... existe casos que a gente vai precisar fazer a manutenção sem manual, sem ter as especificações do fabricante, mas nesses casos a gente vai... com o dia a dia de outros equipamentos, vocês percebem problemas similares, e aí formas de agir da mesma maneira, né? Então a gente vai trabalhar com o CFW11 da VEG. Na Schneider, eu tinha pego o link, na hora que eu fechar as páginas aqui, eu acabei tirando. Mas na Schneider tem o AT11 dela, lá, que é um outro inversor também, que é muito comum, tá? Que é muito comum, né, trabalhar. E aí vocês vão fazer, hoje no final da aula, uma atividade voltada para identificação de defeitos utilizando o manual. Então, dada a falha lá, quais são as possíveis causas, qual o procedimento que pode ser adotado. Olha lá. Esse é um problema comum também, Davi. Geralmente, conforme vai passando o tempo, aqueles equipamentos começam a ser... as peças de reposição param de ser fabricadas, e aí a gente tem essa situação, não tem a peça para substituição da máquina para poder fazer o reparo. E no seu caso aí foi a válvula de ar. Existem algumas formas de você tentar dar manutenção na válvula, só que a maioria dos fabricantes não recomenda que isso seja feito. Vou dar um outro exemplo que aconteceu com o CLP. A tinha comentado era uma empresa grande que a Siemens tinha como cliente, e a Siemens chegou nesse cliente e falou: olha, a partir de tal data nós não vamos mais fabricar as peças de reposição, os equipamentos para esse tipo de CLP. Então a gente recomenda que você troque os componentes, o equipamento, para uma atualização da sua planta, já que você já fazia bons anos que estava com o mesmo equipamento, e não ficar na mão caso venha acontecer uma falha. E aí a decisão, a estratégia da empresa, a empresa decidiu por não fazer isso. Falou: não, está tudo funcionando, o sistema está funcionando direitinho, está tudo rodando normalmente, não vou trocar. E continuou trabalhando. Passou 2 anos, caiu um raio na rede, e esses equipamentos danificaram. Bom, qual que é o grande problema? A proposta da Siemens para trocar com um determinado valor mais baixo aqueles equipamentos, quando queimou os equipamentos, aquele valor já foi embora, né? Então o cara teve que pagar praticamente o dobro do valor da manutenção para trocar os equipamentos, e ali não tinha como negociar, porque ou ele coloca em funcionamento ou fica sem fabricar, sem produzir. Então percebe que às vezes era uma questão, aí a gente fala, é uma questão estratégica, a empresa naquele momento achou melhor não, mas aí é uma situação que acaba acontecendo. Poderia acontecer de outra forma? Poderia, por exemplo, a empresa ficar 5 anos trabalhando sem ter dado falha nenhuma. Mas aí a empresa arriscou, né? Ele quis arriscar, e nesse caso o risco deu errado. Então, quando a gente vai falar em processo de manutenção, em equipamentos voltados principalmente para manutenção, tem uma situação muito complicada, né? O dia a dia daquele equipamento acaba danificando. Então precisa de um cuidado, precisa fazer toda a manutenção preventiva dele. Pagou para ver se deu mal mesmo, Davi. E aí ele precisa ter um cuidado. Um exemplo, eu fui chamado para fazer uma perícia técnica no equipamento, numa disputa entre a Siemens e os Correios. O que acabou acontecendo? Na hora de analisar o problema, na hora de identificar o problema, era uma máquina que o Correio tinha adquirido por licitação, fez todo o processo lá de como que ia ser feita. A Siemens ganhou a licitação, e para poder entrar no ar, tinha alguns procedimentos que deviam ser feitos. Não vou entrar muito no detalhe da questão, mas a parte importante é o que aconteceu depois daí. Passados 5 anos,
os equipamentos chegaram até os Correios para ser instalados, foram instalados pela Siemens, e faltavam algumas regularizações. Era um processo chato, né? Então tinha que fazer regularização do ar, regularização da entrada de energia, para poder dimensionar para o sistema que estava sendo implantado. E era um separador de caixas, um separador automático de peças e caixas. E toda a discussão em cima desse material, desses equipamentos, e todo mundo brigando em cima, e eles trabalhando em cima disso. Em 2005, pararam de fazer o atendimento, porque os Correios reclamaram lá que um display que veio estava fora da especificação do manual. Chegou nesse ponto, aí, beleza. Eu fui fazer a perícia nessa máquina em 2016. Então a máquina parou em 2005, passaram 10 anos para poder chegar e fazer a perícia. E aí toda a parte da perícia a gente comentando dos problemas, respondendo as perguntas que tinham que ser relacionadas com ela. E um dos problemas era, Alexandre, qual é o custo para a manutenção dessa máquina? Porque é um custo. A máquina está parada 10 anos, então tem que trocar a correia ela fica ressecada, não teve a manutenção adequada, então componentes eletrônicos também podem ter sido expostos à umidade. E aí no caso, para poder estimar o valor, a gente criou 3 cenários. Olha, existe o cenário da situação ótima, não tem que trocar boa parte das peças ali, só vai ter que trocar 30% das peças. Se for 30% das peças, aí sim o valor é X. Ah, tem a situação mais ou menos, tem que trocar 50%. Bom dia, Milo. Tem que trocar 50% das peças. E tem a situação horrível lá, 75% das peças tem que ser trocado. E aí você faz lá a estimativa e acha o valor mais ou menos aí de custo para manutenção. Mas tudo isso, lá no final tinha que colocar o quê? Mas é necessário uma avaliação dos componentes para poder confirmar os equipamentos. E isso não era feito dessa forma, né? A gente conversava muito, a gente explicava muitas coisas para eles para poder fazer isso. Então a gente foi dando sequência, foi trabalhando em cima disso para poder chegar no resultado, e a partir dali foi feito tudo que precisava. E agora eles estão disputando lá qual que vai ser a forma, se vai dar sequência no projeto, se não vai, mas aí é uma questão deles. Mas o que tem que ficar claro aí? O tempo impacta muito na manutenção. Quando a gente está trabalhando com tecnologia, quando a gente está trabalhando com sistemas elétricos também, esse tempo também impacta para a gente. O tempo que o material, que o equipamento vai gerar no nosso dia a dia, vai impactar demais. Então existe essa situação e a gente precisa tomar cuidado com isso e fazer uma manutenção adequada. O Davi está escrevendo, vou dar só um tempinho.
Isso por parte foi bem depois que sim. Foi bem depois. E aí, pessoal, não vou nem entrar na questão política de todo o processo que tem aí no meio, tá? Bom dia, Félix. Não vou entrar nessa questão. A questão maior é assim, o impacto que uma máquina com alta tecnologia parada, sem o mínimo de manutenção, tem na hora de você falar, não, eu quero testar, quero validar. Ela simplesmente não vai funcionar, vai dar um monte de problema que vai precisar ser visto. E aí eu não considerei nessa análise hora técnica que o cara vai ficar lá para fazer a manutenção, substituição de peça, a grande maioria das peças são importadas, então tudo isso eu nem olhei. Amanhã, né? Quinta-feira. Quinta-feira, Davi. Não, tudo bem. Tava agendado para o dia 24, mas eu consigo segurar até amanhã para vocês. Não se preocupem com isso. Bom, então agora vamos falar da manutenção do inversor de frequência. 12 minutos. Então, inversor de frequência. Se você pegar o manual da VEG, ele já vem lá logo no manual, todos os procedimentos de instalação, de programação, como que a gente programa, tudo que a gente faz com o manual da VEG. Então essa é uma grande facilidade, né? Porque com o manual eu consigo saber cada etapa que eu tenho que fazer, quais são os meus procedimentos, para colocar ali para funcionar. E no final E aí no manual tem lá o capítulo 6 dele que lista todas as falhas e alarmes que podem ser apresentados. Então no display aparecer alarme vai indicar que a máquina não para de trabalhar, ela continua trabalhando. Agora aparecer uma falha, aí essa máquina ela trava. Então ela para, todas as operações acabam sendo interrompidas ali. Causas mais prováveis para cada tipo de falha, então não vai chegar lá e falar, não, é isso, são as causas prováveis, mas ele já te dá um norte do que você tem que observar. Você já tem uma informação do que você tem que olhar para poder fazer a manutenção. Lista de problemas mais frequentes e ações corretivas, instruções para inspeções periódicas no produto, né, e a manutenção preventiva. Então, nesse caso aqui do inversor de frequência, você já tem um conjunto de informações muito grande, muito amplo lá que você pode utilizar no seu dia a dia. Alexandre, eu trabalho numa empresa que tem muitos inversores de frequência. E aí uma das questões que a gente bate muito no pessoal bom, legal, você trabalha numa empresa, como que está a manutenção preventiva desses inversores? É feito com qual periodicidade? Como que é feito o controle dessa manutenção? Como que a empresa controla isso? Como que você gerencia isso? E aí a dica que eu passo geralmente para as pessoas em vez de você falar que o custo da manutenção tira o custo como uma forma de apresentar, porque senão ele vai falar que custo é prejuízo para a empresa, e coloca como investimento da manutenção. E como que a gente mostra esse investimento, e aí como uma parte estratégica da área de manutenção? Porque a área de manutenção é vista como custo. Eu sempre brincava com o pessoal da Scopus, que eu prefiro ver meus técnicos parados, que significa que as máquinas estão funcionando. Então, eu pagando o técnico lá, ele parado na sala lá, resolvendo as outras coisas, significa que as máquinas estão funcionando e os clientes estão realizando o trabalho deles sem problema. Meus técnicos correndo para tudo quanto é lado significa problema e eu tenho que agir rápido para mitigar esse problema. Como que a gente fazia para mostrar o valor da manutenção preventiva? Eu vou pegar o caso de no-break, que era o que a gente tinha com maior impacto lá. Um belo de um dia eu cheguei numa reunião. Olha pessoal, tudo bem? Tem que trocar o circuito não. O banco comprou um no-break novo de 50 kVA, Mitsubishi, última geração, tudo que tinha de bola. Beleza. E esse departamento aqui está instalado no no-break do departamento. A gente recomenda que a mesa de operações sejam migradas
todas as máquinas da mesa de operação seja migrada para esse novo no-break. Para fazer isso, a gente vai precisar montar um quadro novo, fazer uma instalação nova e descer até o subsolo o cabeamento desse novo no-break. Beleza. Apresentou, falou que... quanto que vai custar? Aí a empresa que ia fazer lá mandou lá os orçamentos e o valor era alto, porque você estava migrando todo um quadro lá você estava saindo do quarto andar de um prédio e descendo para o segundo subsolo do prédio. O custo é alto. Mas tudo bem. Chegou lá no dia mandei os orçamentos, estou lá aguardando e nada do pessoal aprovar. Eu falei, não é possível. Eu expliquei o que era para fazer. Bom, passou uma semana, veio lá o orçamento reprovado. Na minha função de suporte, eu não questiono a decisão do cliente. Então eu simplesmente peguei, o cliente não aprovou, devolvo para a empresa, orçamento reprovado, pego, registro lá que o orçamento foi reprovado e fecho a ordem de serviço. Tranquilo, só que o pessoal me conhecia pelo telefone, então eu falava muito com o pessoal pelo telefone, então era o tempo inteiro no telefone falando com os clientes, falando com as pessoas. De repente, um belo dia foi todo mundo almoçar e na escola a gente tinha uma política aqui. Os técnicos saem para almoçar fazendo o mesmo horário do banco, porque aí a partir dali a gente garante que vai fazer todo o atendimento no período de operação. No nosso caso, e aí eu ficava para poder fazer o atendimento caso acontecesse alguma coisa nesse horário. Bom, 12:30, telefone toca. Aqui é da mesa de operação. A mesa caiu. O que significa para a gente? Toda a parte da rede elétrica da mesa, desarmou e a gente tinha que correr. E aí o procedimento é simples. O técnico que está lá responsável aciona a equipe de terceiro, então liga para a empresa que é responsável por aquele prédio, já aciona e o técnico já desce. Por quê? Se a mesa caiu, ela está ligada no no-break, o no-break deveria assumir. E vamos lá ver. O que estava acontecendo? Um dos disjuntores, o disjuntor geral do quadro, estava aquecendo. E no quadro do no-break, a ligação do no-break, o sistema de no-break e bypass, estava funcionando normal, estava tudo direitinho. Só que o que distribuía para o quadro da mesa estava aquecendo e ele desarmou. Então, chegou lá na hora, o que aconteceu? Caía a mesa inteira. Fizemos lá os testes, achamos o quadro com problema, identificamos o cabo ou disjuntor com defeito. Olha, tem que trocar esse disjuntor. Aí você vira para a empresa, tem que trocar o disjuntor de 70 amperes. Você tem fácil aí? Ixi, Alexandre, não tem não e não vai dar para mexer agora. Pois é. O que a gente vai fazer? Esperar um pouquinho, deixou resfriar aquele disjuntor, conseguimos armar, a mesa continuou a operação, demos um jeito lá de resfriar o ambiente ali para melhorar para ele poder continuar funcionando até o final do expediente. Chegou na hora, aí está todo mundo conversando como que vai ser o procedimento para resolver o problema. Ninguém mais estava preocupado com o problema, e sim com a solução. Me chega um gerente, e aí a grande vantagem do pessoal conhecer só a voz, não conhecer a pessoa. Não, você sabe quanto que o banco perdeu? Não faço ideia. Não tenho ideia de quanto que o banco movimenta nesses momentos assim. Aí o cara falou um número lá para assustar a gente. Putz, tudo isso é fogo, né? Muita coisa. É verdade. Em quem que eu vou colocar a responsabilidade por isso? De quem que é a culpa? Que cabeças vão rolar? Bom, vamos pensar. Não é problema do no-break. O no-break está com preventiva feita, está tudo montado. Então o no-break está ok. O problema está no quadro. Aí sabe quando dá aquele estralo e fala, nossa, peraí. Pessoal, vem cá. Quem que aprova os orçamentos daqui para manutenção elétrica, essas coisas? Aí o cara bate no peito, sou eu. Beleza. Seguinte, teve um orçamento para trocar esse quadro aqui que está apresentando defeito hoje lá para o segundo subsolo, para o no-break da Mitsubishi que chegou. Foi o senhor que reprovou? Foi, estava muito caro, que não sei, eu economizei não sei quantos mil. Quanto que o banco perdeu mesmo?
olha o grande problema, né? Nesse caso aí, eu tive a sorte, não era um técnico meu, era eu que estava lá. Eu tive a sorte de estar lá no momento que o cara ia falar. Se fosse pro meu técnico, o técnico ia falar, não sei, não é comigo, a minha parte está aqui. Mas naquele caso, mas você economizou não sei quanto para não fazer, e olha agora o quanto que você perdeu porque você não fez. Percebe a diferença? Então, nesse caso, quando a gente vai mostrar a manutenção, mostra a manutenção, o custo da linha parada, o custo da rede parada, o quanto que a empresa perde com uma manutenção inadequada. Não, então, o maior desafio que que eu sempre falo para as pessoas é como que eu provo para a área financeira, que é a área que vai reclamar lá, que tem que pagar. Que o Félix, pode ser o seu sinal. Olha lá no canto direito superior, tem um botão de ajuda e tem as barrinhas. Verifica se as barrinhas estão um pouco para baixo aí. Que aqui tá normal, o meu tá estável esses dias todos aqui, não deu dor de cabeça. Bom, o que acabava acontecendo? O grande problema para falar para o financeiro é, olha, eu vou fazer, essa manutenção é importante, senão você vai perder nisso aqui, você vai perder nessa situação. Então você vai ter um prejuízo, né, se essa situação ocorrer. Então geralmente, e aí não é uma habilidade dos técnicos, por quê? Porque o técnico tem que estar lá para resolver o problema. Então, e às vezes coloca um técnico para fazer a parte de gestão e não é a habilidade dele, ele não tem essa habilidade ainda. Ele tem que aprimorar isso. E fazer esse aprimoramento é um exercício. Olha, se você deixar essa máquina parar, quanto que você vai perder com ela? Beleza, Félix, obrigado. E aí, então, todas essas informações, todos esses conjunto de informações são necessários para a gente provar aquilo que está falando, mostrar aquilo que eu estou fazendo. E aí, pessoal, vamos supor, Alexandre, eu faço manutenção como autônomo, eu atendo meus clientes. É a mesma coisa, o cara vai falar, ele vai querer sempre o mais barato. Ele vai buscar sempre o mais barato, sempre o que vai pagar menos. E para ele vai sair falando que fez um negocião. Só que você tem que chegar para ele e falar, mas olha, essa solução resolve momentaneamente. Eu não sei como está a sua situação financeira hoje, então essa solução resolve momentaneamente, mas você vai precisar pensar em algum momento e fazer essa troca. Eu recomendaria, já que você vai ter que fazer essa manutenção, que faça agora, porque se você trocar, esse problema pode vir a ocorrer em tanto tempo, e se ocorrer antes, você ainda vai ter que fazer mais 2 vezes para poder fazer essa troca para o componente. Você vai acabar gastando mais do que fazendo a troca de uma vez e resolvendo o problema de uma vez por todas. Você quer arriscar? E deixa na mão dele. Aí lembra, o cara lá arriscou. Aconteceu esse problema. O outro arriscou em não fazer, aconteceu o problema. Conhece a lei de Murphy? O pior pode acontecer no momento que não deve acontecer. Olha lá, isso sempre acontece, isso mesmo, Davi. Então, nesse caso, usem a manutenção como investimento, uma preparação para que a empresa fique cada vez melhor nesse sentido. O grande objetivo da gestão de manutenção é que a gente não perca tempo com manutenção corretiva. O ideal, assim, manutenção corretiva é um problema pontual que acontece, não é o que acontece o tempo todo. E aí a gente fazendo as preventivas, tendo um sistema para gerenciar e fazer uma manutenção preditiva, traz mais soluções para nós no nosso dia a dia. Bom, deixa eu avançar aqui, que senão hoje eu fico só contando causa, né? Bom, como funcionamento da falha, como que eu
o CFW11, aqui eu estou falando do CFW11 porque foi o material que eu usei para poder fazer. Então, quando ocorre uma falha, vai aparecer no display lá na IHM F e o número dessa falha. E aí, geralmente, o que a gente faz? Recorre no manual, falha X. Olho lá, pode ser isso, isso, isso. E eu verifico. Então, geralmente, aí verificou, identificou o problema, faz a substituição, faz a correção necessária e acaba a sua solução. Então, tem lá. O que vai acabar acontecendo? Vai bloquear os pulsos do PWM. Então, quando ocorre uma falha, o sistema bloqueia os pulsos do PWM, então para o acionamento do motor. Tem a indicação do display do código da descrição da falha. O status ele é como se fosse o semáforo, né? Verde está tudo funcionando, vai embora. Amarelo precisa de atenção, tem algum aviso. E o vermelho, vermelho piscante, houve uma falha e está tudo parado. Desliga o relé que estiver programado para sem falha. E gravação de alguns dados da memória EPROM. Por quê? Como eu tenho um sistema que faz o gerenciamento remoto, eu posso puxar essas informações desses dados do log da EPROM e poder fazer uma análise. Depois eu tenho uma referência da velocidade pelo HMI, e aí o potenciômetro eletrônico, caso as funções de referência em T020 estejam ativas, então eu consigo pegar esses dados para poder identificar em qual velocidade o meu motor estava quando aconteceu a falha. O código da falha ocorrido desloca as 9 últimas falhas anteriores. Então vocês devem pensar assim. Uma tabelinha. Vou fazer aqui quatro gráficos. Então tem lá uma tabela. São 10 dados. E aí a hora que surge uma falha, ele move todos esses 9 para baixo, ele elimina a última e ele grava aqui a falha mais recente. Então eu tenho uma categoria das falhas para poder identificar o que está acontecendo, para poder saber qual foi a última falha que ocorreu, e aí eu vou acompanhando isso pelo sistema também. O estado do integrador na função de sobrecarga do motor, então como que estava o sistema quando houve a sobrecarga, e o estado dos contadores de horário habilitado no P043 e P042. O P aqui é programação 043, programação 042, que aí faz parte da programação do inversor. Então, por exemplo, eu falei para vocês fazerem o treinamento lá da Schneider. A Schneider tem um curso lá de inversor de frequência. Lá ele mostra o passo a passo para você programar o inversor deles. Por que isso? Porque com base na programação, eu posso verificar uma falha, olhar, identificar que a falha é uma falha de programação e aí ter que tomar os procedimentos de programações adequadas, tá? Então esse é o funcionamento da falha. E eu tenho um alarme. Bom, deu uma falha. Primeira ação que o pessoal geralmente toma é resetar o inversor, porque então o que ele faz? Desliga a limitação, liga novamente o inversor de frequência, posiciona a tecla vermelha lá de liga no reset manual. Eu posso usar um soft key, que seria pelo meu software de gerenciamento, dar um reset direto, um reset remoto. E eu posso fazer esse reset de forma automática pelo ajuste da programação 0340. E ainda aplicando uma entrada digital direto no DX20. E aí, para ela funcionar, eu preciso programar o P0263 até o P0270, né? Então tudo isso pode ser feito, são formas de eu dar reset no meu inversor, que geralmente é a primeira coisa. Olha, deu um erro. Bom, legal. O que aconteceu? O que estava acontecendo? Não, estava tudo funcionando normal, de repente parou. Pode ser uma oscilação na rede, alguma coisa assim, e por algum motivo ele optou por dar a falha. E aí o primeiro teste que o pessoal faz é dar um reset para ver se volta ao normal. Voltando ao normal resetando e a falha persistindo, aí a falha já acontece com o técnico direto lá no ambiente, e aí fica mais fácil de identificar o que está ocorrendo.
E aí eu tenho os alarmes. Qual que é a diferença dos alarmes para falha? O alarme não faz o equipamento parar. Ele te avisa, é como se fosse um aviso. Olha, está acontecendo isso, mas eu estou trabalhando, eu continuo aqui. A relação com as pessoas, né? Olha, eu estou gripado, mas está tudo bem, eu consigo trabalhar. Não estou bem, eu estou muito mal, estou internado, travou tudo aqui. Aí eu não consigo trabalhar. A mesma coisa com o inversor. Não é que não é preguiça, né, Vi? Porque geralmente, aconteceu tal coisa, ele vai dar um reset primeiro para poder ver se ela volta ao normal. O que geralmente acontece é que ele não dá o tempo para falar, não, tá tudo funcionando de forma adequada. E aí eu vou pensar no técnico de campo como que é o dia a dia dele. Ele recebe lá a lista de chamados, tem um cara em cima dele, e aí, já chegou? E aí, já acabou? E aí, já chegou? E aí, já acabou? O tempo inteiro em cima dele, dessa forma, né? Pressionando o cara para fazer mais rápido. Então, o atendimento dele tem que ser o quê? Ele vai buscar uma forma de fazer o atendimento o mais rápido possível para fechar o chamado e não para solucionar o problema. Quando a equipe gestora pensa, né, eu preciso fazer o atendimento de uma maneira mais adequada, de uma maneira mais precisa, aí esse jogo muda. Eu falei que hoje eu estou com o dia dos causos, mas essa eu vou contar como que foi o processo aqui, só para vocês entenderem. Ó, eu operou uma máquina há 10 anos, quando dava um defeito, já sabia o que era. Por quê? Você já tinha experiência de como aquela máquina funcionava e o que acontecia com ela. Passava para o técnico e mesmo assim ele reiniciava. Aí é uma questão do procedimento operacional dele. Então, eu vou separar as situações, vamos por partes aí. A primeira parte. O técnico tem que resolver o problema rápido porque ele tem que fechar rápido o problema. Aí tem uma etapa que é o próprio procedimento operacional para o atendimento daquela máquina que orienta. Primeiro passo, reseta a máquina. Aí a máquina volta a funcionar. Só que o técnico, por exemplo, quando é novo, não, voltou a funcionar. O cara vai lá e dá as costas e vai embora. Se o cara é mais antigo, ele já sabe que, não, peraí, eu tenho que esperar um pouquinho para ver se isso vai resolver. E aí ele espera um pouco lá para poder ver se resolve. Mas geralmente o tempo é o quê? Fechar chamado, fechar chamado, fechar chamado. Então, eu vou contar o caso que aconteceu na Scopus que a gente tinha lá na Cidade de Deus. Na Cidade de Deus, a gente atendia todos os departamentos do banco, e aí, no caso, o que acabava acontecendo ali pra gente? O meu supervisor veio com a seguinte proposta: Alexandre, vamos medir a produtividade dos técnicos. No primeiro momento, eu falei, bom, legal, isso daí é só colocar chamada aberta, chamada fechada, o tempo de atendimento é fácil fazer, no sistema sai rápido. Ali, legal. Só que agora eu vou premiar os técnicos que tiveram uma produtividade maior. Beleza. Quais são os critérios? Aí quando eu perguntei para ele, quais são os critérios, ele travou. Ele falou, não, que critério, Alexandre? Atende mais chamado, fecha mais chamado, tem maior produtividade. Teoricamente sim. Só que você tem que pensar que a gente atendia desde o computador, periférico lá, monitor, mouse, teclado, até o servidor de última geração da IBM, X-Série, qualquer coisa que ela criou lá pra gente. Eu tinha lá desde do relógio de ponto, que é da DMAP, para fazer a troca do relógio, que levava 10 minutos, até o no-break parrudo que o cara comprou lá para testar. E aí eu não posso colocar todo mundo no mesmo pacote lá e falar, olha, você que atendeu 50 trocas de mouses é muito mais produtivo do cara que atendeu um servidor IBM que ele teve que ficar 3 horas lá para rodar diagnóstico, testar o software, esperar o cara instalar o software básico e ainda assim identificar o problema e solucionar. Ou então que ele gastava 1 hora conversando com o técnico da IBM
porque é um equipamento novo e o pessoal ainda estava identificando as possíveis falhas. Então não dava para usar o mesmo critério. Bom, no primeiro momento, falou, não, vai ser assim, ponto. Então beleza, vai ser assim, ponto. O que os técnicos começaram a fazer? Os técnicos que atendiam a Fundação Bradesco, por exemplo, chegavam lá, a troca de mouse. O cara já saía, ele já pegava os 20 mouse lá num dia e atendia 20 chamados. E fechava os 20. Aí um técnico que dava manutenção preventiva no break, é assim. Ele começou a sair e passava nos no break, ele só dava uma olhada, ele nem desligava nada, nem testava. Manutenção preventiva no break e tal. E começou a fechar um monte chamando de no break da preventiva. Eu falei, aí também não vai rolar. Mas, beleza. Bom, e aí, Alexandre, a gente vai premiar qual técnico por produtividade? Nenhuma, você só vai me dar dor de cabeça se você fizer isso. Não faz isso. Tá bom, como que a gente vai fazer então? Então agora o que eu tenho? Eu comecei a levantar os dados e falar, olha só, a Fundação Bradesco, 80% dos chamados que ela abre são mouses. Ou falta de bolinha, mouse quebrado, isso, aquilo, outro, e é mau uso. Quanto você vai cobrar mais da Fundação? Não posso, não sei o que, tinha um monte de rolo lá que eu não podia fazer. Mas, eu já tinha esses dados. Olha, tal departamento troca muito monitor, porque é um departamento que precisa da imagem com qualidade, o pessoal de marketing, por exemplo, trabalhava muito com monitores específicos. E esse monitor não dá para fazer manutenção aqui, então eu ia lá para o meu laboratório, aí demorava para voltar. Então eu tenho esse departamento que tem muito problema de monitor, porque vai para o laboratório e não dá para fazer manutenção. E eu comecei a levantar esses dados e foi tranquilo. Quando eu assumi o suporte, o meu supervisor olhou assim, Alexandre, a gente tem em média 140 chamados pendentes por dia, ou seja, os técnicos atendem todos os chamados, eles atendem os chamados, só que não fecha, geralmente fica aberto de um dia para o outro. E girava em torno de 140 chamados. E a hora que ele falou isso, eu falei, legal, quantos chamados são abertos por dia? Aliás, esse número eu não tenho, Alexandre. Eu falei, não. Se você fala para mim que fica 140 chamados pendentes, e meu técnico atende 2, 3, é uma coisa. Agora, fica 140 chamados pendentes, meus técnicos atendem 1000 chamados, é outra, né? 140 é nada. Eu não tenho esse dado. Então, a primeira pergunta que eu tenho que saber é, quantos chamados são abertos por dia? Aí fui lá, puxei, identifiquei quantos chamados eram abertos por dia. Legal. Alexandre, você como suporte tem 3 meses para baixar de 100. Complicou. Beleza, vamos tentar, né? Vamos fazer o trabalho. Sentei lá, primeiro vi quantos chamados eram abertos por dia. Dos 140 chamados abertos por dia, a gente tinha uma média de abertura de 100 chamados, 120 chamados. Então isso significa o quê? Que a gente atendia uma grande gama de chamados, só que muitos chamados ficavam pendentes por causa de peça. Aí levantei lá, consegui fazer o levantamento, identifiquei quantos chamados eram abertos. Agora vamos para a próxima etapa. Quantos equipamentos estão aguardando peça e o departamento já se desfez dele? Então a gente pegou os chamados mais antigos. Tem uma máquina assim, assim, assim. Ixi, Alexandre, essa máquina já mandei para o descarte, essa máquina eu já tirei. Só nessa brincadeira dos 140 chamados que a gente tinha aberto por dia, caiu para 120. Opa, legal. E aí eu tinha todos aqueles dados de qual departamento tinha mais troca, qual departamento tinha mais isso, mais aquilo. Aí um belo de um dia eu sentei lá com o pessoal e falei, pessoal, eu vou ensinar vocês como que eu regulo o foco de um monitor, ou de uma TV. Abria o monitor na frente deles, regulava o foco. Pode ser que, se você regulou o foco e regulou o brilho e funcionou, beleza, a máquina está funcionando, pode entregar, vai durar mais um tempo. E pode ser que não. Pode ser que você regule lá e o negócio, o playback lá vai embora e não vai funcionar. E aí, ensinei os caras a fazerem isso. O técnico levava para o laboratório, fazia no laboratório e devolvia para o cliente. Começou a fechar mais chamadas, a gente conseguiu resolver um monte de chamado de monitor, que era um dos nossos problemas lá, porque ia para o laboratório. Resolvemos um monte. Beleza. Baixou para 110 chamados. Aí eu falei,
Em 15 dias fazendo isso, eu já estou em 110, eu vou bater esses abaixo de 100 rapidinho, né? E começamos a olhar os chamados, ter um critério, ou falar para os técnicos, olha, faça um critério melhor para número de série, orienta o cara que abriu o chamado a verificar o número de série da maneira correta, porque senão a gente vai se complicar e esses chamados vão ficar abertos e a gente não vai ter como justificar eles. E foi feito, foi trabalhando. Depois de 30 dias eu cheguei em 90 chamados. Atingi a meta que era quadrado em 3 meses, né? Beleza. Fui falar com o meu supervisor, olha, baixamos de 100, estamos com 90 chamados. Ah, Alexandre, eu quero ver manter. Aí eu, putz, toda aquela animação que você, pô, cheguei na meta, já foi por água abaixo, né? Você já... Aí ele falou, vamos pensar, vamos bater. Chegou no final lá, fui conversar com esse supervisor, saiu de férias, e eu sentei com o técnico e falei, bom, qual que é o problema para fechar a chamada? Ah, Alexandre, você libera a peça para atender de manhã, de tarde, se chegar de noite, você libera também. Eu falei, tá, então quer dizer que se eu liberar todas as peças só no período da manhã, para vocês trocarem fica mais fácil? Fica. Fui lá e mostrei, falei para o técnico, então a partir de amanhã, eu só vou liberar a peça no período da manhã e o período da tarde a gente segura, beleza? Beleza. Fizemos isso. Com essa ação, os técnicos tinham mais tempo para atender, tinha mais tempo para resolver o problema, e aí, consequentemente, eles começaram a fechar mais chamados. E em 2 semanas, só com essa mudança, baixamos para 70 chamados pendentes. Depois entrou o período de férias, período de julho lá. Aí é natural, existe uma queda natural nas aberturas de chamados. E começou a chegar um monte de peça de garantia. Com isso, meu técnico nosso chamados bateu 36. Foi o menor valor que a gente chegou, porque o restante era peça em garantia com a IBM, garantia com a HP. E aí tinha muitas garantias lá e a gente não conseguia agilizar esse tipo de atendimento para reduzir. Qual que é o grande problema? Depois que aconteceu isso, a expectativa era o quê? A gente entendeu que os técnicos tendo tempo para atender, ele soluciona mais, o técnico resolvendo o problema, ele resolve mais, só que existe aquela questão do técnico parado dentro da sala, significa ociosidade. E logo que meus supervisores voltou de férias, a primeira coisa que ele estranhou foi, nossa, tem 3 técnicos parados aí, por quê? Não estão parados, não tem chamado, você não está vendo que está tudo fechado? E aí ele, não, vai voltar o que era. E o voltar o que era, o que acabou acontecendo? Os técnicos começam a receber peça para trocar amanhã, tarde e à noite, a hora que chega, e os técnicos não dão conta de resolver o problema, porque fica o tempo inteiro, chegou peça tal, e ele não tem tempo para respirar para poder resolver o problema. Lembra que fazer a manutenção é uma etapa que você tem que ter calma e tranquilidade. Se você tira isso, você pressiona pelo atendimento pelo atendimento, vai embora, e aí o cara perde toda aquela gana de fazer o atendimento. Por quê? Porque o técnico sabia, peraí, se eu atender todos os chamados do meu, que foi atribuído para mim, parar, e poder estudar, poder fazer alguma coisa que eu vou ter para uma prova, ele tinha certeza que eu não ia encher as paciências dele. Por quê? Porque eu sabia, eu monitorava, eu não perguntava para ele como estavam as coisas, eu monitorava o chamado. Então, se tivesse fechado, para mim estava tranquilo. E o supervisor fazia o contrário, ele via o técnico lá parado, ele não olhava para o sistema para ver como estava a situação. E aí desandava tudo, aí só dava ligo. Mas é um problema que, lembra, a gestão de manutenção impacta no serviço de vocês. Então, Davi, o problema lá do técnico nem olhar pode ser justamente essa situação. O cara tem essa dificuldade porque alguém está cobrando ele o tempo inteiro para ele chegar em você, fazer o atendimento e sair. E aí ele não consegue trabalhar de uma maneira, te dar o atendimento que era adequado, né? Aquilo que a gente, o atendimento mais voltado para resolver o problema. Tá ok? Beleza? Então, quando o técnico fizer isso, você joga para ele assim, olha, eu sei que você está enrolado lá, que devem estar te cobrando pra caramba. E aí depois você
Aí você passa para ele, olha, só que esse problema aí, você vai resetar a máquina e ele vai retornar. Por isso, isso e isso. E joga deixa com o técnico. Ele vai verificar e aí ele vai parar, porque ele já sabe que você não está deixando. Você entende o lado dele e ele vai ficar mais tranquilo em relação a isso. Bom, como que funcionam as falhas? Por exemplo, no manual da VEG, você tem uma tabela lá com um conjunto de falhas. Por exemplo, F006. Desequilíbrio, falta de fase na rede. E aí qual que é a descrição que a VEG traz para esse problema? Falha de desequilíbrio ou falta de fase na rede de alimentação. Caso o motor não tenha carga no eixo ou esteja com baixa carga, poderá não ocorrer essa falha. Então, com carga baixa, com baixo torque, essa falha pode não aparecer. Tempo de atuação ajustado em P0357 igual a 0, desabilita a falha. Então, o que acaba acontecendo? Falta de fase, se eu programar lá no meu inversor P0357 igual a 0, eu vou desabilitar essa falha, eu vou remover essa falha. Quais são as causas mais prováveis? Falta de fase na entrada do inversor, aí eu vou fazer uma medição lá, fase, provavelmente eu vou ter uma tensão diferente. Desequilíbrio da tensão de entrada de maior que 5%, lembra que quando a gente faz o dimensionamento de condutores, estima-se lá um desequilíbrio de tensão de até 4%, se for maior que 5% já tem outro problema, já tem problemas. O ideal é que a gente faça isso para 2%. E falha no circuito de pré-carga, ou seja, no circuito de alimentação anterior à carga do meu motor. Então isso tudo impacta diretamente na análise. Precisa decorar? Pessoal, nada vocês precisam decorar. Vocês precisam saber que existe uma forma de encontrar esse defeito. E aí, no caso, a gente sempre vai falar, vai no manual do fabricante. O manual do fabricante é onde você vai conseguir a maior parte das informações. E como que eu acho o manual do fabricante? Existe uma ferramenta muito útil que vocês usam praticamente todo dia. Que ferramenta é essa, pessoal? Isso, o Google. Digita lá o Google, código, manual de serviço e pronto, já vai vir para você sites que tem o manual, o próprio site do fabricante, e aí vocês vão ter acesso a todo esse manual e todo esse material. Então aqui, outros casos, deixa eu só tirar o desenho aqui que está em cima. Sobretensão no barramento de corrente contínua, falha no braço U, saturação nos IGBTs, olha só. Então aqui eu já sei que eu posso verificar a parte de saturação. E aqui são as fases, né? Braço U, braço V, braço W. Então o RST para a gente poder identificar. Falha no IGBT de frenagem, carga alta no motor. E aí que mudou, em vez de uma falha, ele vai gerar um alarme. Por quê? Não é por causa da carga que está alta que ele vai parar de funcionar. Ele vai continuar funcionando, mas ele vai te avisar. Olha, tô com um probleminha aqui, a carga está meio alta, é isso mesmo? Tem que continuar assim? Mas ele só te dá um alerta. Carga alta no IGBT, também é um alarme. Sobrecarga nos IGBTs, aí eu tenho a falha. Aí isso pode acontecer por causa de uma corrente muito alta na saída do inversor. Outro tipo de alarme, então aqui o conjunto de dados, tudo isso é dado numa tabela. Eu vou mostrar para vocês dentro do manual como que a gente acha esse problema. Solução de problemas mais frequentes. Motor não gira. Primeiro problema que pode acontecer, né? A carga não está rodando. A função pode estar errada. Aí verificar todas as conexões de potência, verificar as entradas digitais, verificar a programação gira ou não gira, habilita geral. Então tudo isso eu tenho que olhar. E aí ele já me falou onde que eu vou ver essa informação. Vai lá na figura 318 e verifique como faz. Referência analógica, se tiver utilizada. Verificar o sinal externo está conectado de forma apropriada. Verificar o estado do potenciômetro de controle, pode ser que está lá na posição 0. Programação errada, e aí a gente tem que voltar lá e refazer a programação. E pode ser uma falha. Ventilador do inversor está bloqueado. E verificar se não tem um curto-circuito entre os bornes
X113 e o 11. Então, ele já vem trazendo um conjunto de problemas que já foi identificado no equipamento. Velocidade do motor varia ou flutua, verifica as conexões se elas estão frouxas, potenciômetro de referência, verifica se ele está com defeito, variação da referência analógica, parâmetros mal ajustados. Então, percebam que a gente vai, primeiro eu vou verificar as conexões, depois eu vou ver algum componente que pode acontecer problema, aí eu vou verificar a referência e aí eu vou voltar para a programação. Então é um processo de análise e a gente passa etapa por etapa para poder validar e corrigir o problema. Quando eu vou fazer uma manutenção preventiva no inversor, troca da bateria da HMI. Essa troca é feita a cada 10 anos. Então, a cada 10 anos você faz a troca, a substituição da bateria. É um procedimento rápido, é simples, mas tem que trocar de 10 em 10 anos. Putz, Alexandre, e agora? Como que eu vou garantir a manutenção do equipamento? Então, geralmente, quando a empresa é uma empresa para manutenção, a equipe de manutenção só faz a manutenção, só sabe que o equipamento existe quando chega lá para manutenção. Por exemplo, o banco fez uma compra de servidores lá gigantesca, uma linha nova de servidor, nunca vi na vida, e ele trouxe novos equipamentos. Eu só vou saber que aquele equipamento existe na hora que ele abrir o chamado. Porque, no meu caso, a empresa que eu trabalhava era terceirizada do banco. Agora, tem outra situação. A equipe de manutenção também é acionada para instalação. Então, se ela é acionada para instalação, ela tem que registrar esse equipamento novo. Tem que fazer um controle desse equipamento novo. E esse controle auxilia numa série de etapas. Preventiva, por exemplo, no meu caso aqui, preventiva. Instalei um novo inversor. Eu já registro esse inversor, ele vai lá para uma tabela, para uma planilha minha de inversores novos, inversores instalados, e aí ele já entra na minha programação de preventivos. Instalou um no-break novo, mesma coisa. O técnico fez a instalação, é mais um no-break que eu vou instalar, que eu vou colocar lá na minha planilha, no meu sistema, para garantir essa manutenção. E a gente vai fazendo isso, e esse material vai ganhando corpo até o ponto que você consegue falar quando que foi feita a manutenção preventiva, o que foi trocado, o que deixou de ser trocado, quais foram os problemas encontrados e por aí vai. Capacitores eletrolíticos. Se ele estiver estacionado sem uso, a cada ano. Em uso, troca a cada 10 anos. Então, se eu deixei ele parado, lembra lá no caso da Siemens com os Correios, ficou parado lá muito tempo, de ano em ano tem que trocar. Agora, se não, está funcionando normalmente, aí a cada 10 anos você faz uma parada. Bom, hoje em dia, é fácil ficar 10 anos numa empresa? Não. Hoje em dia não é simples. Antigamente, o cara começava a trabalhar numa empresa, passava a vida toda dele naquela empresa e se aposentava nela. Era mais fácil isso acontecer. Hoje não. Hoje a gente vê lá o tempo médio lá, 5, 7 anos, o cara já está ficando muito tempo na empresa. Olha lá, Davi tem 10 anos e já está louco. mas, Davi, quantas pessoas têm o mesmo tempo que você? É difícil você achar as pessoas que entraram com você, junto com você lá, não é? Olha lá, do tempo dele só ele. Então, o Davi é uma exceção na empresa. E isso é o que tem acontecido mais no mercado. É muito mais fácil ter um giro de colaboradores muito alto. E aí, beleza. O Davi estava lá e viu o inversor ser instalado no primeiro dia de trabalho dele. Passou 10 anos? O Davi sabe que aquele negócio tem 10 anos, mas só o Davi e o resto. Como que ele vai identificar isso? Como que ele vai saber disso? E aí a importância de manter um controle adequado, registro adequado. Por quê? Porque as trocas podem ocorrer, normal. Mas o registro do que acontece na empresa tem que se manter na empresa, tem que ter uma continuidade, tem que ser informado. O cara não vai levar tudo com ele. E aí entra a importância do treinamento. Olha o impacto que dá. Se você não faz uma formação, um treinamento para a sua equipe técnica, isso, com o passar do tempo,
começa a ficar só com um técnico. Por exemplo, inversor de frequência, só o Félix que mexe nos inversores. E aí, só o Félix se mexe, só o Félix... Não, caiu o inversor, o suporte dele lá já pega e já manda pro Félix. Toma. A parte de comunicação, só o Davi que mexe, só o Davi que faz. E o Félix e o Davi se especializaram nessas áreas e estão lá atendendo. Por algum motivo, qualquer, o Félix resolve sair da empresa. O Félix sai da empresa, pede as contas, sai da empresa, ganhou uma proposta melhor, triplicou o salário lá, fazendo o gerenciamento da equipe, e aí ele começa a atuar nesse, ele solicita a saída da empresa, sai de uma forma tranquila, deixa a porta aberta, mas deixa a empresa na mão. Bom, o Davi, que dava manutenção na parte de comunicação, agora é jogado na fogueira. Por quê? Davi, olha, o Félix saiu, não tem ninguém que vai dar manutenção, vai lá atender esses inversores aqui também. E isso impacta no... Aí o Davi vai fazer o atendimento, não é tão rápido quanto o Félix, que já estava mandando ver lá no... Sabia de cor e salteado qual era o problema, o que acontecia em cada máquina. O Davi vai ter que aprender, buscar, e aí começa a... Ele tem um tempo de aprendizagem para esse atendimento, leva um tempo para ele aprender como vai ser esse atendimento. E esse tempo tem que ser percebido. Agora não, agora vamos mudar a situação. O Davi e o Félix continuam lá, o Félix continua especializado em inversores, o Davi especializado em comunicação, só que a empresa solicitou uma capacitação para os novos inversores que ela tem lá no mercado, lá na planta da empresa. E quem que ela vai mandar? Ela manda os dois, o Félix e o Davi. Félix, por ter muita experiência, vai se perguntar, pô, mas eu conheço a máquina, eu sei como ela funciona, por que você está me mandando para ser treinado? Porque pode ter alguns macetezinhos que você pode apanhar no dia a dia que vai resolver o seu problema. Essa seria uma justificativa. A outra justificativa, porque com a sua experiência, você vai agregar mais para a formação do Davi no dia a dia. Ou seja, você vai mostrar ainda mais casos que aconteceu no seu dia a dia de como resolver o problema. Porque, na verdade, quando a gente vai para um treinamento na empresa, os problemas são todos... A gente sabe o que está acontecendo. A gente criou o problema. No dia a dia não é assim. Você pega o problema lá e fala, aconteceu isso, o que eu faço? Se vira. Então agora não. O Félix, com a experiência dele, vai agregar mais para a formação do Davi. Essa é uma forma. Outra forma, eu tenho os meus multiplicadores. Então, eu coloco o Félix para fazer o treinamento, porque eu sei que ele já conhece bastante dessa área. E num determinado dia da semana, eu paro o pessoal para o Félix poder mostrar como foi o treinamento, o que ele aprendeu e o que ele fez. Então ele multiplica aquele treinamento e aí eu começo a economizar um pouquinho com a minha empresa. Então percebam que essa forma de capacitação acaba agregando e você vai mantendo o seu time atualizado e aí você tira aquela dependência de alguém da equipe, né? Olha lá, o Félix trabalhando numa empresa que faz esse tipo de treinamento. E agrega por dois motivos. Primeiro, você enaltece o cara que já tem experiência, que pode capacitar o técnico. E segundo, o ambiente fica mais tranquilo para o técnico fazer pergunta. Por quê? Num treinamento lá onde vai todo mundo da área, o cara geralmente fica com vergonha de perguntar alguma coisa por vergonha mesmo, de mostrar, parecer que não sabe, parecer que não conhece da área. É difícil investir em treinamento. E aí, Davi, é a mesma coisa para manutenção. Se você pensar qual que é o custo de um profissional não qualificado, imagina tudo que ele pode fazer de errado. E qual que é o custo de um profissional qualificado? E aí, será que aquele prejuízo que você vai ter com um cara não qualificado atende para um qualificado? Olha a diferença. Percebe? Então, geralmente a gente brinca que a pergunta certa no momento certo mata todo a dor de cabeça deles. Mas no nosso caso, a gente vai por etapas aí e vai fazendo.
Ó, tinha eletricista que recebia treinamento da empresa, que instalou e fazia a manutenção dos geradores. É isso mesmo, ele acabava, e aí ele consegue replicar dentro da empresa. E aí é mais uma etapa, né? Ele, além de passar para os outros eletricistas, ele tinha que passar para os demais plantões para eles poderem acompanhar. Então, fazer essa junção, tomar esse cuidado é importante. Eu sei que hoje vocês estão saindo como técnico em eletrotécnica, mas nada impede vocês, daqui 1, 2 anos, estar num cargo de gestão, fazendo gerenciamento da equipe técnica. E aí na gestão você tem que conversar, mostrar, analisar os dados, conversar com o pessoal e mostrar que precisa desse treinamento, precisa dessa capacitação. E aí você vai melhorando isso ao longo do dia a dia. E é treino, pessoal, não tenham medo de fazer. Inspeção periódica a cada 6 meses, terminais, parafusos frouxos, conectores frouxos, fazer um aperto lá para poder garantir o funcionamento. Cartões de circuito impresso, acúmulo de poeira, aí fazer uma limpeza utilizando o álcool isopropílico. Verificar odor, que daí com o caso do cheiro provavelmente necessita de uma substituição. E módulo de potência e conexões, acúmulo de poeira, óleo e umidade, fazer uma limpeza a cada 6 meses aí para deixar o equipamento funcionando de uma maneira adequada. Então agora a gente vai para uma atividade. Antes de eu ir para a atividade, eu vou mostrar o que vocês têm aí para poder acessar. Vou parar o compartilhamento aqui. Ixi, hoje eu falei bastante. Aqui, VEG CFW11. Então peguei o manual da VEG, está compartilhado aí com vocês. E aqui ele já está na página de falhas, né? Eu já deixei na página de falhas. Então lá, F006, daqui que eu tirei aquela informação da tabela. Então o que acontece? Na atividade de vocês hoje, vou parar aqui o compartilhamento, compartilhar documento. Vocês vão pegar esse manual, aquele manual lá, e você recebeu a seguinte informação. O inversor está apresentando o código de falha 114. Quais são as possíveis causas? Só isso. Depois, em um processo você foi chamado para verificar a reclamação do cliente, que indica que a velocidade de rotação do motor está acima do especificado. Qual é a possível causa e como deve ser feito o procedimento para a correção? Marlon, pode ser entregue até amanhã. Você está com o link aí da atividade? O Davi colocou para vocês, né? Ah, beleza. Então, até amanhã podem me entregar o relatório. E esse aqui, segunda-feira, beleza? Aí esse aqui vocês conseguem fazer para segunda-feira. Então, eu só quero saber quais são as possíveis causas no primeiro item e no segundo, qual a possível causa e como deve ser feito o procedimento para correção. Amanhã hoje, sem problema, tranquilo, sem dor de cabeça. Beleza, pessoal? Pessoal, dúvidas até aí? Como foi a aula hoje? Tranquilo, obrigado. É que hoje tem muito caso, né? Vai lá. Bom, pessoal, obrigado, bom dia e até amanhã. Amanhã tem mais e a gente continua.